US$ 3 trilhões até 2030. Esse é o investimento global em data centers estimado para atender ao aumento da demanda por processamento de dados com a inteligência artificial. O Brasil está nessa corrida. O maior exemplo até agora é o início da instalação de um mega data center da TikTok no complexo do Pecém, no município cearense de Caucaia. O investimento total do projeto é de R$ 200 bilhões. Somente a potência inicial é estimada em 200 megawatts, equivalente ao consumo de energia de uma cidade de 2 milhões de habitantes. Mas afinal, quais as vantagens de atrair essas megaestruturas ao Nordeste? Exportar energia renovável a outros continentes via processamento de dados pode dinamizar a economia e gerar emprego qualificado? O setor elétrico está preparado para atender a essa demanda? Data centers e energia renovável no Nordeste são o tema de hoje no Economia em 15, o podcast da Conjuntura Econômica. Hoje temos a companhia do secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento de Caucaia, Macdovel Trigueiro Filho, do professor Jurandir Picanso, consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e Flávia Taliba, coordenador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste do FGV-IBRE, apresentador do podcast Conexão Econômica, também do IBRE. Desde 2025, a Taliba coordena o projeto Carta Nordeste, que reúne representantes da inteligência acadêmica de vários estados para debater formas de impulsionar o crescimento sustentável da região. Entendo que hoje nosso tema se encaixa bem nessa proposta, não é, Flávio? Exatamente, Solange. Inicialmente, já agradecer o convite que você nos fez de participar no Economia em 15. Isso é muito importante para a gente do Centro de Estudos para o Desenvolvimento Nordeste. Secretário Macdovel, muito tem se falado do data center da TikTok em Caucaia por suas dimensões e investimentos envolvidos, mas este é só um dos projetos que o município está prospectando, correto? O que poderia nos contar a respeito? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Flávio. Doutor Jurandir Picanso. Uma honra estar aqui com vocês, conversando nesse podcast. Só para você ter uma ideia, o PIB do Ceará, e o Flávio me corrija se eu estiver errado, é em torno de 240 bi, tá? Nós estamos falando aqui de data center para Caucaia, que é a região metropolitana de Fortaleza, onde eu sou secretário. Nós estamos falando de 750 bi só em 3 data centers dos 5 que estão prometidos. Um de 200 bi que todo mundo já sabe, o público já sabe. Outro que eu não posso falar o nome da empresa, que é quase o dobro. Falaram em 400 bi, mas vamos colocar 350. Então nós estamos falando aí, rapidamente aí, de 3 vezes o PIB do Ceará chegando aqui. Quais são os benefícios potenciais que o data center pode introduzir no PIB, no caso do estado de Ceará, que a gente está comentando, mas isso tem também potencial em outros estados da região Nordeste. A minha preocupação sempre foi qual a contrapartida, qual o efeito multiplicador, qual o efeito macroeconômico para o território, para o estado do Ceará, para o PIB do nosso estado. Então, pensando nisso, a gente, poxa, eu fui pesquisar como pesquisador. Tudo isso é muito novo para a gente, Flávio, professor Jurandir. Tudo é muito novo. Nunca no Brasil se recebeu um data center de treinamento de 200 bi. Então, até as negociações das contrapartidas é complicado. Então, a contrapartida que a gente está pensando, e eu coloco aqui para o debate, são contrapartidas estruturais. A gente precisa de infraestrutura para atrair todo um cluster tecnológico, um ecossistema tecnológico dentro de um parque tecnológico. Caucaia formalizou a criação do seu Parque Tecnológico, Partec, em 2025. O objetivo é formar um ecossistema junto aos grandes data centers, atraindo novas atividades como pesquisa, empresas de serviços tecnológicos e de soluções digitais avançadas, estimulando a qualificação profissional e a geração de empregos. A lei que criou o Partec condiciona incentivos municipais a algumas contrapartidas, como compras e contratações na região, infraestrutura e conectividade, por exemplo, a partir do hub de cabos submarinos da Praia do Futuro, próxima da Zona de Processamento de Exportações, ZPE, onde estão os principais projetos de data center do estado. Só para quem está nos escutando entender, chega 18 cabos ali na Praia do Futuro, que é aqui em Fortaleza. Esses cabos virão 3 cabos até a ZPE. Quando eu falo cabo, é fibra ótica, tá, gente? Então, essa fibra ótica,
ela vai abastecer, por exemplo, o data center do TikTok, Omnia de TikTok, né? Processa o dado, coloca dentro daquele cabo, daquela fibra ótica, vai até a Praia do Futuro e o dado é exportado, ok? O que é que a gente tem que fazer além da energia? A gente tem que pedir pit stops, eu vou usar esse termo, paradas estratégicas em parques tecnológicos, como a gente tem um lá em Caucaia, estamos brigando por isso. Como Horizonte pode ter o dele, Maracanaú tem data center e toda a região metropolitana. Há sempre uma crítica ou uma observação que diz que os data centers, eles precisam, além de muita energia, precisa também de muita água. E, evidentemente, o Ceará não está aí na vanguarda de oferta hídrica em nosso país, né? Os Estados Unidos, por muito tempo, teve muito problema de água, porque era um circuito aberto. Tá? Era um circuito que precisava de muita água para refrigerar. A tecnologia evoluiu. Então, hoje, a nossa tecnologia é totalmente diferente. Ela é um circuito fechado, o consumo de água é mínimo. Então, assim, água hoje não é mais problema, pelo menos nesses data centers que estão chegando aqui no Ceará, tá? O nosso problema é outro, é energia. Esse, sim, é um grande problema. A gente tem energia de sobra, a gente tem eólica, a gente tem 88% da matriz de energias renováveis, mas a gente está com problema de linha de transmissão, a gente tem dificuldade de abrir subestações das localidades, porque sem subestação eu não atraio empresa. Claro. Professor Jurandir, poderia nos explicar por que esse grande diferencial do Nordeste, que é a capacidade de geração de energia renovável a preços competitivos, ainda envolve problemas? O sistema, o setor de energia sempre um setor muito bem planejado, mas as coisas aconteciam de uma forma, um crescimento que era um crescimento esperado de 3%, acompanhando a economia e tal. Isso permitiu que se desenvolvesse todo um sistema que atendeu durante muitos anos a demanda do país sem nenhuma dificuldade. Agora, o que ocorre é o seguinte, essas cargas são cargas expressivas demais. Então, você imaginando que é uma carga que equivale à demanda de uma cidade de Fortaleza e tudo, são cargas expressivas demais. E o sistema de transição, ele não pode estar se avançando, adiantando, sem ter a segurança de que vai ter o consumo. Aí qual é a grande questão? Você pode construir um data center em 2, 3 anos. Você pode construir uma subestação em 2, 3 anos. Mas a linha de transição, ela não consegue ser feita em menos de 5 anos. Porque você vai cortar terra, se precisa de licenciamento, surgem as questões jurídicas. Olha, é um processo que realmente é descasado com as outras atividades. Por mais planejado que seja o setor elétrico, ele não ia conseguir antecipar essa situação que hoje o mundo está, né? Do nível de processamento de dados nunca... E uma demanda cada vez maior por esse tipo de processamento de dados. Porto Precém, ele está abrindo uma subestação enorme para poder atender esse data center. Já tem, eu acho que ele já tem a energia garantida, no caso do data center da Omnia, TikTok, num acordo que eles têm com a Casa do Vento, que vai fornecer energia, e ela vai fazer 30 quilômetros de linha de transmissão, viu, Jurandir? Não sei se você sabe disso, porque ela não vai esperar o Estado licitar para fazer linha de transmissão, porque não dá tempo. O mercado é mais rápido do que o Estado. Se a gente for esperar um leilão de linha de transmissão, o data center vai ficar pronto daqui a 4 anos. O maior custo de um data center é equipamento. Se eu parar 3 anos, o equipamento está obsoleto. O professor Jurandir ainda soma outro problema que preocupa o setor, o curtailment, que acontece quando o operador nacional do sistema elétrico determina a redução ou interrupção da geração das usinas eólicas e solares. Isso pode acontecer devido à baixa demanda, riscos de estabilidade no sistema ou problemas na estrutura de transmissão. O fato é que essas interrupções têm penalizado especialmente o Nordeste. O planejamento se descuidou com relação a isso. O problema é gravíssimo. O problema do curtailment no ano passado foi 20% da energia que poderia ter sido produzida foi deixada de produzir. As empresas, os empreendedores, os investidores tiveram prejuízo monumentais com isso aí, e isso, prejuízo maior, afasta o investidor desses empreendimentos. Nessa nossa ótima conversa, tanto do professor Jurandir como do professor McDowell, eles falaram uma palavra chamada planejamento. O que está faltando
para que esse planejamento realmente ele seja colocado em pé. De energia renovável, quem tem o grande potencial no Brasil é a região Nordeste. Então, nós temos que trabalhar isso, temos que tirar essa vantagem competitiva que o Nordeste tem. É preciso realmente planejamento, mas, Flávio, alguém planeja há mais de 4 anos para frente? Eu acho difícil. Como resolver isso? Professor Plaza Taliba, não sei, mas é preciso retomar. É preciso retomar o planejamento. Agora, em termos de uma ação que pode ser feita para que a gente possa se envolver melhor dentro de todo esse processo, é fazer programas de capacitação. Esse pessoal fazer doutorado fora, voltar para cá. É preciso que tenha o conhecimento para desenvolver projetos, para desenvolver iniciativas, inovações, e isso eu acho que é fundamental. Planejar é antecipar a situação futura, lá no conceito da administração de empresa. E a maneira como a gente faz isso é por meio de dar às empresas as condições que hoje elas querem para vir. E os investidores só vêm com segurança jurídica. Se você viu que recentemente o Redata, que era uma promessa do governo, ele caducou. O primeiro Redata e foi necessário o segundo PL, que está aí ainda tramitando. Por sorte, os data centers continuaram porque eles tinham uma saída jurídica tributária, que é que o tipo de equipamento que ele estava importando não tem similar, e por esse motivo ele conseguiu zerar imposto, porque senão ia ficar inviável a compra desses equipamentos também. Então se trata de planejamento coordenado em todos os níveis de governo, não é, secretário? Então, temos que resolver esse problema desse gargalo da energia e da conectividade. A gente tem que requalificar e preparar a nossa população para o novo mundo. A gente tem que se preparar para atrair esses tipos de montadora, de motinha, de robô. Nós vamos ter, Flávio, uma malha aérea, toda ela controlada por um data center para que os drones não batam. E aí não só o drone de entrega, mas o eVTOL, que é um carro voador. É o carro autônomo sendo voando. Tudo isso gera outro tipo de indústria. E essa indústria pode sim ir vir para o nosso território, para o nosso parque tecnológico, desde que o que tenha energia e conectividade. Sem isso eu não vou atrair nada, eu vou ser território de passagem e nós vamos perder o trem da história. Flávio, eu espero que este programa contribua para o debate que você vem promovendo da Carta Nordeste. Gostaria de falar um pouco sobre esse projeto? A gente sabe, se olharmos as estatísticas, nos últimos 70 anos, o Nordeste flutua, McDowell, professor Picância, entre 13% e 14% do PIB brasileiro. E com a população aí de 28% da brasileira, o que nos dá aí metade do PIB per capita. Então, a gente precisa acelerar esse processo de desenvolvimento. E para acelerar o processo, nós temos que ter estratégia, temos que ter inteligência para descobrir novos caminhos, novas oportunidades e não ficar preso a uma agenda que, de alguma forma, ela foi importante lá atrás com o Celso Furtado, que foi o primeiro esforço coordenado, pensado, estruturado, científico de pensar o Nordeste, isso lá no final da década de 1950, mas de lá para cá, de certa forma, a despeito de todos os esforços feitos para a região, mas não tivemos uma organização de um pensamento que possa ser sistêmico no sentido de acelerar esse processo. Claro que a economia na década de 1950 é completamente diferente da nossa economia hoje. O mundo é completamente diferente, com novas tecnologias que foram descobertas, e aí a gente está trazendo aqui a inteligência do Nordeste num tema que a gente também acha super importante, que é discutir essa agenda de energias renováveis e os data centers. Os debates da Carta Nordeste foram consolidados em um documento que será lançado em breve. Fiquem atentos aos canais do FGV Ibre. Na descrição deste episódio, deixamos os links de vídeos dos encontros e da cobertura da revista Conjuntura Econômica, para que você siga a trilha completa desse projeto. Neste episódio, conversamos com McDowell Trigueiro Filho, secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico de Caucaia, Jurandir Picanço, consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e Flávia Taliba,
coordenador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste do FGV. O podcast Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Roteiro e apresentação, Solange Monteiro. Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Coordenação e produção, Camila Espíndola e Marcelo Sileno. Redes sociais, Yasmin Flores, Maria Fernanda Negreiros e Isaura da Hora. Até a próxima!